A Bíblia diz em Neemias, capítulo 9, nos versículos de 1 a 37. No dia 24 deste 7º mês, os filhos de Israel se reuniram para um jejum. Vestiam pano de saco e traziam terra sobre a cabeça. O contexto de Neemias é o mesmo de Esdras. Se tu assistiu o vídeo de ontem, tu já tá sabendo que o povo que estava no cativeiro está retornando para Jerusalém, para Judá, para reconstruir, para restaurar e reviver a lei do Senhor, os mandamentos do Senhor e fazer o que agrada ao Senhor. Neemias significa Jeová consola, Jeová conforta. E Neemias está liderando, vamos dizer assim, encabeçando essa confissão e esse arrependimento público de pecados. Qual é a forma externa de apresentar essa contrição, essa humilhação? É o jejum e o pano de saco. 2. Os da linhagem de Israel separaram-se de todos os estrangeiros, puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Quem viu o vídeo de ontem, se tu não viu, vai assistir, por favor, porque tu vai entender melhor esse. Iniquidade, pecado, culpa, vergonha, escravidão, cativeiro, humilhação, roubo, espada, morte. Quer dizer, o castigo de Deus vem sobre os filhos da desobediência, os desobedientes, aqueles que estão pecando, deliberadamente estão vivendo em pecado. Então aqui tá claro, ó, as iniquidades e os pecados dos seus pais. 3. Levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor seu Deus durante uma quarta parte do dia, e durante outra quarta parte do dia fizeram confissão e adoraram o Senhor seu Deus. O que a gente vê aqui? Que leram a Bíblia, leram o livro da lei, leram a palavra de Deus. E depois que tu lê a palavra de Deus, depois que tu medita, o que tu deve fazer? Olha aqui se não é uma lição para todos nós. Confessar e adorar. Confessar os teus pecados. A palavra de Deus nos limpa, nos purifica, nos santifica, endireita os nossos caminhos. E depois que nós nos arrependemos e confessamos, nós podemos adorar livremente, com o coração leve, limpo, puro. Foi o que eles fizeram. 4. Jesua, Bani, Cadmel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani, Kenani se puseram em pé no estrado dos levitas e clamaram em alta voz ao Senhor seu Deus. Clamaram. Sabe o que é clamaram? É gritaram, é berraram, é tipo assim, ó, tu usa toda a tua força, todo o fôlego, todo o ar, todo o oxigênio dos teus pulmões para suplicar o favor de Deus. É mais ou menos isso. 5. Os levitas Jesua, Cadmel, Bani, Asabeneias, Zerebias, Odias, Zebanias e Petaías disseram: levantem-se e bendigam o Senhor seu Deus de eternidade a eternidade. Então se disse: bendito seja o teu nome glorioso, que ultrapassa todo bendizer e louvor. Por mais que nós usemos palavras de louvor, de adoração, de gratidão, Deus é mais. Deus é maior, Deus é altíssimo, Deus é soberano, Deus é majestoso, Deus é glorioso, Deus é poderoso. Nos faltam palavras para expressar o louvor, a adoração.
O temor de Deus, a gente tem visto sobre isso, ele é amar a Deus, adorar a Deus, servir, obedecer, respeitar, estar na presença de Deus com ações de graça. 6. Só tu és o Senhor. Fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo o que nela há, os mares e tudo o que há neles. Tu conservas a todos com vida e o exército dos céus te adora. Muito lindo. Aqui, o que ele está falando? Que o nosso Deus é o único Deus, é o verdadeiro Deus. E ele é o Criador. E mais do que Criador, ele é o conservador da vida. Ele é o sustentador. É Deus que mantém tudo desde o início. Ele é o sustentador, ele provê, ele é o provedor. Deus não abandonou sua criação. Ele conserva a todos com vida e o exército dos céus te adora. Santo, santo, santo. Sabemos que os anjos, querubins, serafins, todos os seres angelicais louvam, adoram a Deus, dizendo dia e noite, noite e dia, sem parar no céu, santo, santo, santo. Então, o exército dos céus te adora, porque tu é o único Deus, o Deus verdadeiro, o Deus criador. 7. Tu és o Senhor, o Deus que escolheste Abrão, e o tiraste de Ur dos Caldeus, e lhe puseste por nome Abraão. Aqui, sabe o que me lembra? Me lembra quando o rei era bom. Lembra que eu falei para vocês? Quando o rei era bom, era filho de Davi. Então, eles querem... Eu acho que isso é até inconsciente. Eles querem se conectar com Deus, né? Confessar, arrepender, louvar, adorar e voltar ao início de tudo. E qual que é o início de tudo? Abraão. Então, quando a gente quer acertar, a Bíblia diz, vê onde é que tu caiu, volta à prática das primeiras obras, vê onde é que tu caiu, onde é que tu te perdeu, foi ali, então é ali que tu vai ter que começar a restauração, o conserto. E aí interessante, porque daí volta lá para Abraão, o início de tudo. O que é que Deus fez com Abraão? Achaste o seu coração fiel diante de ti, e com ele fizeste aliança, para dares à descendência dele a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus e dos girgazeus, e cumpriste as tuas promessas, porque tu és justo. Então o que a gente vê? O erro não está e não esteve, nunca estará em Deus. Deus fez aliança com Abraão e Deus cumpriu as suas promessas. Mas quando o povo começou a andar junto com os povos da terra, os pagãos, os perdidos, ao invés deles serem luz, eles se tornaram trevas. Ao invés deles influenciar, eles foram influenciados. Ao invés deles ensinarem os estrangeiros a amarem o Deus verdadeiro, o Deus criador, eles passaram a seguir os deuses estranhos, as abominações, as divindades, os falsos deuses dos povos vizinhos. 9. Viste a aflição dos nossos pais no Egito e ouviste o clamor deles junto ao Mar Vermelho. Aí agora ele começa a recapitular, uma retrospectiva da fidelidade, do amor de Deus. Deus é justo, ele está dizendo que Deus é justo. Então, ele vai exemplificar essa justiça, essa bondade, essa misericórdia. Porque o que acontece? Deus viu e ouviu a aflição.
Ó, viste a aflição dos nossos pais no Egito e ouviste o clamor deles junto ao Mar Vermelho. Fizeste sinais e maravilhas contra Faraó e seus servos e contra todo o povo da sua terra, porque soubeste que os trataram com arrogância. E assim adquiriste a fama que tens até o dia de hoje. Os sinais, os prodígios, as maravilhas, os milagres que Deus fez para proteger, salvar e libertar o seu povo, era uma resposta também à soberba, à arrogância, à presunção, ao orgulho dos egípcios em relação ao povo de Israel. 11. Dividiste o mar diante deles de maneira que o atravessaram em terra seca. Lançaste os seus perseguidores nas profundezas, como uma pedra nas águas impetuosas. Eu acho interessante essa expressão, lançaste os perseguidores. O que quer dizer isso? Venceu os inimigos. Derrotou os inimigos, os adversários. Essa é uma promessa de Deus para nós, que se nós andarmos nos seus caminhos, que se nós o obedecermos de todo o nosso coração, se nós amarmos com toda a nossa força, todo o nosso entendimento, o que Deus vai fazer? Deus vai lutar as nossas lutas. Ele vai pelejar por nós. Ele vai lançar os perseguidores para fora, para longe. Ele vai vencer os inimigos. 12. Tu os guiaste durante o dia com uma coluna de nuvem e durante a noite com uma coluna de fogo, para iluminar o caminho por onde deviam seguir. O que está falando aqui, né? A gente estudou isso muito. A coluna de nuvem e a coluna de fogo. A presença de Deus. Nós estaremos todos os dias na presença de Deus. E Deus estará conosco. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Deus Emanuel é o Deus conosco, aquele quarto homem da fornalha, aquele que andou com os discípulos em Emaús. Jesus está conosco. Deus está conosco como um poderoso guerreiro. A coluna de nuvem, a coluna de fogo significa que somos guardados dia e noite, noite e dia pelo Senhor. 13. Desceste sobre o monte Sinai, do céu falaste com eles e lhes deste juízos retos, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. Tem uma série no canal sobre o Salmo 119 e nós vimos que a lei do Senhor ela é perfeita e ela ilumina os olhos. Ela aformoseia o rosto. Ela é boa, ela é justa, ela é reta. E quando fala no Monte Sinai, Deus do alto nos abençoa com a sua palavra. Nós recebemos revelação, discernimento, sabedoria, inteligência, força, compreensão. Quando estudamos o Salmo 119, vimos todas as bênçãos que nós recebemos quando meditamos na palavra de Deus. E aqui está falando claramente dos mandamentos, né? Que Deus, do alto do Monte Sinai, entregou os seus retos juízos para o seu povo amado. Através de quem? Tu lhes deste a conhecer o teu santo sábado e lhes deste mandamentos, estatutos e lei por meio de teu servo Moisés. Ó, de novo, trazendo também a figura, a presença de Moisés. Retos juízos, estatutos, leis, mandamentos, tudo isso são sinônimos para a palavra de Deus e para a vontade de Deus. Moisés era servo de Deus, como a gente estudou que Davi era servo. O que quer dizer isso? Um homem que obedece a Deus. Servo é aquele que não questiona as regras, as leis,
as ordens do seu Senhor. Deus é pai, mas ele também é Senhor. E Moisés era servo, então ele obedecia ao seu Senhor, obedecia a Deus. 15. Quando estavam com fome, lhes deste pão dos céus, e quando estavam com sede, fizeste brotar água da rocha, e lhes disseste que entrassem para tomar posse da terra que com juramento prometeste dar a eles. É o maná, é a água, é o sustento, é a provisão de Deus. 16. Porém, eles, os nossos pais, se tornaram arrogantes e teimosos, e não deram ouvidos aos teus mandamentos. Eu tenho dito, precisamos nos humilhar na presença de Deus. Precisamos ter um coração humilde. E o que está claro nesse verso 16? De que eles se acharam, se engrandeceram, se orgulharam, se tornaram arrogantes, teimosos, cheios de razão, cheios de vontade. Toda vez que nós queremos fazer a nossa vontade, é porque nós estamos deixando Deus de lado. 17. Recusaram ouvir-te e não se lembraram das tuas maravilhas que fizeste no meio deles. Foram teimosos e na sua rebelião escolheram um chefe, com o propósito de voltarem para a sua servidão no Egito. Porém tu, ó Deus, perdoador, bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em bondade, não nos abandonaste. Interessante que ele está falando do passado, mas daqui a pouco ele fala do presente também. O que quer dizer? Os nossos pais erraram, mas nós também erramos. Os nossos pais pecaram, mas nós também pecamos. Então, como tu foi misericordioso com os nossos pais, tu estás sendo misericordioso conosco. O povo esqueceu os mandamentos, esqueceu a aliança, esqueceu a promessa, esqueceu todos os milagres, tudo que Deus fez. Esqueceu. Por quê? Porque queria satisfazer o seu eu, a sua vontade. 18. Nem mesmo quando fizeram para si um bezerro de metal fundido e disseram: este é o seu Deus que o tirou do Egito, e cometeram grandes blasfêmias. Sim, Deus ficou irado, muitos morreram naquele dia. Mas nós sabemos que o bezerro foi um dos ídolos que Israel teve ao longo da história. E cada um de nós, se tiver humildade, se humilhar na presença de Deus, pedir para o Espírito Santo convencer, vai saber qual é o ídolo, qual é o bezerro de ouro que está sendo erguido. Já falamos que a idolatria não é única e exclusivamente adorar imagens, esculturas, falsos deuses. Muitas vezes a idolatria é uma outra pessoa ou é o nosso próprio eu, a nossa própria vontade. É quando a gente bota na cabeça que vai fazer uma coisa e faz. E o Senhor está dizendo, não é para te fazer. Tu vai lá e faz. Tu vai lá e teima. Como eu disse aqui, ó. Arrogância, orgulho, teimosia, rebelião, rebeldia. Tudo isso. Então, o bezerro simbolizava um Deus que ia alimentá-los, que ia protegê-los. Era toda uma simbologia do bezerro. Mas cada um de nós sabe onde aperta o sapato. Temos que tirar os ídolos. Nada nem ninguém pode ocupar o primeiro lugar, o lugar do nosso Deus. 19. Mas tu, pela multidão das tuas misericórdias, não os abandonaste no deserto. A coluna de nuvem nunca se afastou deles durante o dia para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo durante a noite para iluminar o caminho por onde deviam seguir.
É a companhia, é a presença de Deus. Deus nos ama. Deus é Pai. E Deus perdoa. Deus é misericordioso. Deus derrama a sua graça. Deus não quer nos destruir, nos entristecer. Mas a justiça de Deus, a santidade de Deus, exige que nós sejamos disciplinados, castigados, corrigidos, que o Senhor nos santifique, nos purifique. 20. E lhes concedeste o teu bom espírito para os ensinar. Não lhes negaste o teu maná para poderem comer, e lhes deste água quando tiveram sede. Aqui podemos falar especificamente do povo que foi sustentado no deserto, mas também nas nossas vidas, que a palavra de Deus nos sustenta, que a palavra de Deus nos mantém de pé, nos dá vida. E o Espírito Santo é o Espírito que nos ensina todas as coisas. Ó profundidade das riquezas e da sabedoria. O Espírito Santo, ele nos ensina. E ele quer que nós andemos nos caminhos do Senhor. Que a gente aprenda a palavra e pratique. E viva de acordo com a vontade de Deus. 21. Durante 40 anos tu o sustentaste no deserto. E nada lhes faltou. As roupas que eles usavam não envelheceram e os seus pés não ficaram inchados. Então a gente vê o poder, a gente vê esse Deus que sustenta, esse Deus que ama, esse Deus que guarda, esse Deus que perdoa, esse Deus que é bondoso, que é compassivo, que é tardio em irar-se, que é bondoso, que nos ama. E mesmo assim, muitas vezes nós viramos as costas para Ele. E por isso precisamos nos arrepender e confessar os nossos pecados. 40 anos é um tempo que os murmuradores foram morrendo um a um. Os murmuradores não entraram no descanso do Senhor, na terra prometida. Também lhes deste reinos e povos, cujas terras repartiste entre eles. Assim, eu vou pular desse aqui, tá? Porque aí o que acontece? Eu vou ler, eles vão falar todas as vitórias, eu vou só resumir. Que Deus deu vitória contra os inimigos. Nós sabemos o quanto Josué venceu os inimigos. Aí eu vou pular para o 25. Conquistaram cidades fortificadas e terra fértil. Tomaram posses de casas cheias de todo tipo de coisas boas, cisternas cavadas, vinhas e olivais, e árvores frutíferas em abundância. Comeram, se fartaram, engordaram e viveram em delícias pela tua grande bondade. Então, Deus deu vitória sobre os inimigos. E Deus deu provisão. Deus deu alimento. Deus deu tudo em abundância. E eles comeram, se fartaram, engordaram e viveram em delícias pela tua grande bondade. Mas aí o que acontece quando tá tudo bem? Ainda assim foram desobedientes e se revoltaram contra ti. Viraram as costas à tua lei e mataram os teus profetas, que testemunhavam contra eles para os fazerem voltar a ti, e cometeram grandes blasfêmias. Então a gente vê que o povo foi abençoado, foi protegido, foi guardado, e eles desobedeceram. Sabe quando tá tudo bem? Fartura de pão, descanso dos inimigos, e aí tu começa a viver do teu jeito. O teu eu, o teu ego se torna o teu Deus. 27. Por isso tu os entregaste nas mãos dos seus inimigos que os oprimiram, mas no tempo da sua angústia clamaram a ti.
e dos céus tu os ouviste, e segundo a tua grande misericórdia lhes deste libertadores, que os salvaram das mãos dos que os oprimiam. Então, pecavam, se arrependiam, pediam perdão, confessavam, Deus abençoava. Aí, estava tudo bem, eles pecavam, os inimigos vinham com tudo. E Deus tinha que levantar libertadores. Deus tinha que salvar o seu povo. 28. Porém, quando se viam em descanso, tornavam a fazer o mal diante de ti, e tu os abandonavas nas mãos dos seus inimigos, para que dominassem sobre eles. Mas, quando se converteram e clamaram a ti, tu os ouviste dos céus, e segundo a tua misericórdia os livraste muitas vezes. Os altos e baixos da vida espiritual, como era no tempo de Juízes. Lembra que a gente viu isso também? Faziam tudo certo, enquanto o juiz estava vivo. O juiz morria, eles se perdiam. Aí agora vamos para o 29. Então, os inimigos tripudiavam quando eles estavam em pecado, né? 29. Testemunhaste contra eles para que voltassem à tua lei. Porém, eles se mostraram arrogantes e não deram ouvidos aos teus mandamentos. Pecaram contra os teus juízos, pelos quais aquele que os cumprir viverá. Em sua rebeldia voltaram as costas. Foram teimosos e não quiseram ouvir. De novo, soberbos, orgulhosos, arrogantes, independentes, rebeldes, né? No entanto, 30. No entanto, tu os aturaste, olha só, durante muitos anos e testemunhaste contra eles pelo teu espírito, por meio dos teus profetas. Porém, eles não quiseram ouvir e por isso os entregaste nas mãos dos povos de outras terras. Tá muito certo isso aqui. É exatamente isso que aconteceu e que acontecia e que a gente tem estudado até aqui. Agora, do 31 ao 37, ele vai descrever a grande angústia, porque Israel foi desterrado, estava numa situação de cativeiro, de exílio. Então, ele vai fazer o resumo disso. Então, eu vou ler corrido, tá bom? Mas pela tua grande misericórdia não acabaste com eles, nem os abandonaste, porque tu és Deus clemente e misericordioso. Agora, pois, ó Deus nosso, ó Deus grande, poderoso e temível, que guardas a aliança e a misericórdia, não menosprezes toda a aflição que nos sobreveio a nós, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos sacerdotes, aos nossos profetas, aos nossos pais e a todo o teu povo, desde os dias dos reis da Síria até o dia de hoje. Tu foste justo em tudo o que nos aconteceu, pois agiste com fidelidade, enquanto nós procedemos mal. Os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos sacerdotes e os nossos pais não guardaram a tua lei, nem deram ouvidos aos mandamentos e aos testemunhos que lhe deste, pois eles, no seu reino, na abundância de bens que lhes deste, na terra espaçosa e fértil que puseste diante deles, não te serviram, nem se converteram de suas obras mas, eis que hoje somos escravos, e até na terra que deste aos nossos pais para comerem o seu fruto e o seu bem, eis que somos escravos nela. Seus abundantes produtos são para os reis que puseste sobre nós por causa dos nossos pecados. Estes reis dominam sobre nós e sobre o nosso gado, como bem entendem. Nós estamos em grande angústia. A forma como Neemias explica é muito profunda, muito correta, muito direta. É muito clara. A gente viu neste capítulo de hoje que a confissão e o arrependimento dos pecados era para todo o povo. Os filhos de Israel se juntaram para jejuar, ler a lei do Senhor, fazer confissão de pecados
e reconhecer as iniquidades dos seus pais. Eles fizeram uma retrospectiva corretíssima, fidedigna da história de Israel. E eles adoraram a Deus, pediram, clamaram em alta voz, se humilharam, suplicaram as misericórdias de Deus, as grandes misericórdias do Senhor, e pediram perdão para todo o povo, porque a vergonha, a humilhação, o cativeiro, tudo isso é fruto do pecado. Foi a forma que Deus usou para que o seu povo se arrependesse e voltasse para Ele.